Ô Álvaro, o cenário econômico segue desafiador, né? Você trouxe aí vários elementos para nos fazer acreditar e reforçar essa percepção do cenário econômico desafiador, não só no doméstico, mas no cenário internacional. Mesmo assim, a gente vê a Bolsa subindo bem ao longo da última semana, depois daquela segunda mais temerosa, mas a gente vê o mercado subindo. E hoje também, como explica esse otimismo aí do mercado financeiro, mesmo com um cenário desafiador econômico nos rondando? Primeiro, o cenário desafiador, eu diria que é global, né? A China crescendo menos do que seria a meta dela de 5%, provavelmente vai crescer ali perto dos 5%, ou até uns 4,8% de crescimento. Os Estados Unidos com problema de déficit fiscal também, com problema de endividamento. O mundo com problema de endividamento. Então, eu diria que é geral, as incertezas são globais e também locais. Mas a gente olha e vê, por exemplo, que o mercado americano, o Nasdaq, por exemplo, que tem uma concentração boa nas ações de tecnologia, subiu mais de 11% até aqui esse ano, enquanto o índice Bovespa, que é o principal índice brasileiro, caiu 2,6% até a última sexta-feira. Se a gente pensa, por exemplo, em dólar em alta, como foi nas últimas semanas, fica muito mais atrativo para o investidor externo, que retirou recursos durante os primeiros 6 meses da Bolsa de Valores do Brasil, e no mês de julho já começou a realocar recursos, porque as empresas brasileiras, de uma forma geral, ficaram baratas novamente, ficaram baratas em dólar, ficaram baratas porque o Brasil vai crescer esse ano lá os seus 2,2, 2,5 e ficaram baratas. Então, eu acho que você tem uma possibilidade de fluxo de recursos voltando para o mercado local. Os investidores individuais tiveram boa presença ao longo desse ano, mas não é suficiente. Quem, de uma certa forma, bate o tambor no ritmo são os investidores estrangeiros. E eles começaram a mostrar sinais de uma volta ainda muito calma, muito tranquila, nas últimas semanas, eu diria, mas com todo um ambiente que é no mundo, e aqui não é diferente, algo desfavoráveis. A gente não sabe se os Estados Unidos vai reduzir juros na reunião de setembro, a gente não sabe como o Japão vai se comportar, e o Japão teve, nesse processo de desarme do mercado, que começou a ocorrer uns 15 dias atrás, uma postura importante, porque modificou as estratégias de carry trade, de negociação de moedas, de investimentos em outros países, e, portanto, reorganiza novamente os investimentos dos investidores. A gente tem guerras, a gente tem déficit, endividamento, como eu falei, tivemos indicadores de conjuntura que mexeram com o mercado e que trouxeram volatilidade e grande aversão ao risco. Nos últimos, eu diria, 3 dias, talvez, a gente teve uma situação um pouco mais tranquila. E o mercado, hoje, e na sexta-feira e na quinta-feira, refletindo um pouco tudo isso e aquele descompasso doido que nós tivemos na segunda-feira, dia 5 de agosto, com a Bolsa do Japão caindo 12%, no dia seguinte subindo 10%, enfim. Eu acho que o mercado pode dar uma acalmada se o lado político acalmar. E aí a gente tem maior tranquilidade para investir, maior tranquilidade para olhar os balanços do segundo trimestre. Tivemos alguns balanços muito bons, muito importantes, alguns que sinalizaram uma certa deficiência, mas que, na realidade, quando você olha por dentro, eles parecem bem melhores do que a última linha de lucro, por simples, ou de prejuízo. Então, acho que a gente tem um quadro que pode ser favorável para o mercado local, desde que se tenha tranquilidade e segurança para investir. Ô, Vandic Silveira,
diante do exposto aqui pelo Álvaro Bandeira, queria ouvir um pouco da sua opinião, porque me chamou a atenção. Ele falou, se a política permitir, talvez a gente tenha um cenário um pouco mais otimista ou uma continuidade de uma melhora aí no ambiente. Você tem algum ceticismo em relação a isso, Vandir, ou talvez a gente possa mesmo ver as coisas darem uma melhorada nesse ambiente? Felipe, um dos maiores problemas na economia é que a gente usa muito os ceteris paribus, né? Se tudo mais permanecer do jeito que está, as coisas podem ir muito bem. Só que a política, né, ela é esse poder interventor na boa economia. E a economia é uma vassala da política, né? Nós respondemos economicamente aos incentivos criados pelas instituições, principalmente pelas instituições políticas. Isso pode fazer o carrinho andar mais rápido, mais devagar e pode até descarrilhar, né? Esse é um dos maiores problemas. A gente tem notado que o Brasil tem sido muito subordinado às posições políticas, principalmente as posições recentes do presidente Lula, com relação à taxa de juros, Banco Central, a pessoa do Campos Neto e certas posições muito antagônicas com aquilo que a gente tem de melhores práticas na economia, tá certo? O tripé macroeconômico, que são coisas que ofendem muito a ideologia do presidente e do partido. Então eu digo o seguinte, se o governo ficar quieto e não fizer nada, ajuda modicamente, porque a fala do governo deteriora muito, né? Ela coloca as águas se turvam mais. No entanto, o grande problema está no gasto governamental. Se não houver redução de gasto, vale lembrar o seguinte, hoje o déficit nominal, e eu digo isso sempre, o que importa é déficit nominal, é tudo aquilo que entra e tudo aquilo que sai. Déficit primário é que nem EBITDA, é coisa para inglês ver. Mas no final das contas, o que importa é o que gasta e a gente já está batendo em 10% do PIB. Né? Vocês imaginarem, a França, que é um país avançado, está com um nível de déficit nominal em cerca de 5,5%. E existe um grande escândalo na União Europeia porque existe um consenso e a regra dentro da União Europeia que nenhum país pode ter um déficit nominal superior a 3%. O Brasil já está em 10%. E a gente tem um PIB que cresce a 2,1%, 2,3%, arrecadação a 9%, só que gasto a 15%. Quer dizer, essa é uma conta que não fecha. Outra coisa que é muito preocupante, nesse ano, que a gente tem uma meta, né, de déficit, de equilíbrio fiscal, com uma banda até 0,75% do PIB, né, nós já estamos em 2,3% acumulado em 12 meses. Quer dizer, isso vai totalmente contrário ao que temos de arcabouço fiscal e a meta revisada fiscal. Quer dizer, isso já engendra um problema que passa de 2024 para 2025, tanto é que as expectativas de inflação estão desancoradas até 2027. Porque o momento é muito claro. Tem muito pouco que a política monetária pode fazer. Sim, existe um espaço, eu até acredito que pode haver um espaço para aumentar 0,5%. Mas não tem espaço para aumentar 5%, 3%. Isso não vai fazer, isso não é aí que é o problema. O problema tem que ser a contrapartida desse binômio de política monetária e política fiscal. Enquanto o governo não se der por conta, né, de compreender que o gasto é excessivo e é mal gasto, nós temos gastos ruins e excessivos, não é somente muito gasto. Então, isso leva a gente àquela questão que eu sempre toco nessa tecla, das prioridades do governo. O governo, aparentemente, não tem prioridade. Então, ele gasta de maneira ad hoc, respondendo a demandas políticas. E isso gera essa grande incerteza que desloca as expectativas de inflação para cima e começam a criar problemas
para o governo em termos das taxas longas de juros. Vale lembrar que o Banco Central tem controle das taxas de curtíssimo prazo, né? O resto é por conta do mercado. E se não houver uma expectativa ancorada ou convergente que o Banco Central, hoje e depois da transição, vai combater a inflação, que o pior mal que pode existir numa economia é a inflação. E vale notar o seguinte, essa última leitura do IPCA, onde está o ofensor? Principalmente o que tem a ver com housing, na parte de moradia, né? E tudo associado com o lar. Então, pessoas que têm salários fixos, principalmente as pessoas que são mais pobres, conforme o salário vai sendo erodido, o poder de compra dela cai, ela tem uma escolha, que é uma escolha terrível, entre eu como ou mantenho o meu aluguel. Tanto é que nos últimos 5, 6 anos a gente tem notado, principalmente durante a pandemia, mais notável ainda, o número contínuo, crescente de pessoas morando nas ruas. E, diferentemente do passado, que nós vimos pessoas que eram viciadas em drogas, pessoas que tinham problema mental, pessoas que tinham problema com álcool, nós vemos famílias inteiras acampadas com pessoas que, inclusive, têm emprego, né? Porque essas pessoas tiveram que escolher entre comer ou ter um teto sobre a cabeça delas. Então, se a gente não tiver essa preocupação, nós temos problemas muito sérios de longo prazo e de difícil solução. Muito bom, Vandick Silveira. Álvaro Bandeira, queria pedir só uma réplica, se houver, e considerações finais já, por gentileza, já agradecendo sua participação aqui com a gente. Não vou replicar o Vandick, não. Ele é certeiro no ponto e de uma clareza absurda. Eu só tenho que agradecer a estar com vocês novamente, desejar boa sorte para todos. E eu tenho fé, sim, que a situação pode melhorar, mas o imbróglio político de final de ano vai ser duro da gente atuar. Muito bom. Álvaro Bandeira, muito obrigado mais uma vez por nos atender, por estar aqui com a gente. Sempre um prazer ouvir suas análises, suas opiniões aqui. Uma ótima semana, até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, tchau. Falamos com o Álvaro Bandeira, economista, aqui no começo da semana na BMC News, 11 horas e 11 minutos.